Uma coisa que é importante a gente sempre lembrar, ressaltar, dar um destaque bastante grande hoje em dia, é a importância da equipe multidisciplinar. Ninguém consegue fazer nada sozinho quando você está tratando uma doença muito séria. Então, nutrição, os nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, profissionais de educação física, que é o que prescreve o exercício, precisam trabalhar em conjunto com os médicos. Então, o médico ele tem o estado clínico do paciente, quais são os tratamentos que ele está sendo submetido, qual é o estágio da doença, como que ele está respondendo, tudo isso é competência do médico. E tudo isso, pessoal, passa muito pela alimentação, pela forma como ele se reabilita com os fisioterapeutas. Tudo isso junto acaba dando um subsídio para o profissional de educação física falar, olha, eu posso pisar no acelerador com esse paciente. Não, eu tenho que tirar o pé. Só que perceba, tirar o pé não quer dizer que eu vou colocar o carro no ponto morto. Ele não está aceitando muito bem o alimento sólido, é mais por sonda, é mais por alimentos líquidos. Ele está perdendo massa magra, vamos tentar estabilizar. Tudo isso passa pelo fisioterapeuta e pelo nutricionista. O alimento, quando ele passa pela boca, vai para o intestino, ele precisa ser aproveitado. Então, dependendo como o tumor está, como ele está respondendo ao tratamento, se ele está ali ainda, tudo vai para ele. Então, acaba que isso debilita o sistema como um todo. O que o exercício faz junto com a nutrição? Ele redireciona, como a massa magra requer energia, ele redireciona esses nutrientes e acaba havendo ali uma competição entre o músculo e o tumor. E o músculo, por si só, produzindo substâncias como interleucinas, anti-inflamatórias, que vão até o tumor e combatem, tentando fazer com que ele não sobreviva. Então você tem aí o que a gente chama dentro da área acadêmica, é um tema em inglês, mas eu vou tentar traduzir, que é o crosstalk, ou seja, uma conversa cruzada, não muito amigável nesse ponto, entre o músculo e o tecido tumoral. Só que tem outras estruturas, como o fígado, o próprio tecido adiposo, que é suprimido durante essa prática de exercício físico para tentar abafar o tumor e não deixar, porque a parte mais perigosa de um tumor é a sua replicação celular desenfreada e o seu crescimento. Um tumor ele precisa ser encapsulado, e o exercício tem essa capacidade, mas sem a nutrição, sem o fisioterapeuta, sem o médico, sem unir essas forças, só o exercício físico acaba sendo fraco, sendo um pouco mais fraco. Assim como a nutrição, sem o exercício, sem a fisioterapia e a terapia ocupacional, por exemplo, que está direto com o paciente todo dia ali, para mexer com essa parte também mais cognitiva, relacionada à parte laboral dele, o que ele está fazendo dentro do hospital e fora do hospital, uma conversa é sempre de suma importância. Então, saber como ele está se alimentando, como ele está respondendo à dieta, como ele está respondendo à fisioterapia e nos casos que são necessários, como ele responde às primeiras sessões de exercício. Isso levado ao médico, falar, olha, melhorou aqui, porque depois ele tem que fazer o exame de sangue, não é? Ele tem que fazer um exame de imagem e a partir dali você traçar estratégias. Então não é simplesmente faça ou não faça. O que a gente sabe é que tem que fazer, mas como fazer, quando fazer, de que forma fazer, passa muito por esse assunto que a gente está abordando aqui. Baseado em tudo isso que a gente conversou aqui, são informações ricas, valiosas, extremamente importantes para os pacientes oncológicos, mas que acaba sendo transferida para todo mundo. Aposto que quem está assistindo, quem vai ter acesso a esse material, olhando para isso vai dizer, meu Deus, eu preciso começar a fazer exercício físico, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso procurar um estilo de vida mais saudável, porque o agora, às vezes, ele pode esconder algumas coisas que vão acontecer no futuro, Então, o fato de você não praticar exercício, você vai acumulando erros. As divisões celulares, elas respondem muito bem no ciclo celular ao exercício físico, ao que você come e ao que você ingere de alimento. E o que é interessante a gente saber e pontuar? Quando você se exercita, você muda também a sua escolha por alimentos. Então você tende a se alimentar com coisas mais saudáveis, não que isso seja uma regra, mas o seu organismo, ele, entre aspas, ele pede uma alimentação um pouco mais equilibrada. Você acaba se preocupando um pouco mais com a sua imagem. Se um exame ou outro ali deu uma diferença, uma glicemia que deu um pouco mais alta, um perfil lipídico, um colesterol ruim, um pouco mais alto, um desbalanço entre essas variáveis fisiológicas e sanguíneas, você acaba se preocupando com aquilo, Então, quando você faz exercício, previne uma doença séria como é o câncer, se alimenta bem, a sua chance diminui. Isso não quer dizer que você não vai ter a doença um dia, mas se porventura você descobrir uma doença, como câncer, que é o que a gente está tratando aqui, seja de próstata, seja de mama, seja qualquer outro que a gente citou aqui, a tendência, o que a gente tem visto hoje em dia pelas evidências científicas, é que você pode responder melhor à doença, ao tratamento.
né? Porque você já estava praticando exercício. Então a ideia é, mesmo que a doença te pegou, mas você estava um pouco mais preparado do que pessoas que não se exercitavam ou que não se alimentavam bem, que tinham hábitos não saudáveis como tabagismo, de drogas lícitas ou ilícitas, né? Como o alcoolismo, por exemplo. Então, isso a gente sabe que faz muita diferença, né? Mas, se não fazer exercício, descobre que tem a doença, vamos fazer. O exercício, sim, hoje pode ser considerado como um tratamento não farmacológico, ou como, a gente pode usar o termo, como eu disse já, o controle da doença. Então, a gente tem sido abraçado, né, pela área médica e por outras áreas também, prescrevendo, olha, procura um profissional de educação física. Vamos incluir isso dentro da nossa rotina. Porque, com certeza, o mal do século é a falta de exercício físico. Porque ele leva à obesidade, a obesidade leva a outras doenças, inclusive o câncer. Isso faz você procurar alimentos que não são saudáveis, que também é um fator de risco para o câncer, né? Alguns vírus são fator de risco para câncer também, e o exercício consegue minimizar o efeito desses vírus, como o SARS-CoV-2, que promove a Covid-19, o vírus HIV, né? Todas essas doenças paralelas que eu citei aqui também têm o benefício do exercício e são fatores de risco também para o câncer, porque mudam demais o funcionamento da célula. Então, acho que essa é a mensagem, né? Para quem ainda não faz, faça, porque às vezes é tarde demais, às vezes pode se aplicar, mas é melhor tentar evitar. Eu acho que essa é a coisa mais importante que tem que ficar aqui como mensagem a todos que estão aqui assistindo aos nossos vídeos.